De Sandra Carneiro, pelo Espírito Bento José, Rebeldes, parte 2, capítulo 8, final de campeonato. Era a final do campeonato interescolar e o colégio estava alvoroçado, com o entra e sai de gente sem tamanho. Com as portas abertas, a escola de Serginho recebia os pais dos alunos que com outros parentes vinham, corujas, apreciar os dotes dos filhos. Todos admirados com as qualidades dos rebentos, que certamente haviam puxado a eles nessa ou naquela qualidade. Ah, os pais! Esses seres angustiados em permanente conflito entre o que querem e o que devem fazer. Estavam todos lá, entusiasmados e cheios de expectativas. Parecia, enfim, uma grande festa. Dona Eugênia, seu Felipe, Fábio e Sueli compareceram para participar do evento e prestigiar o filho e irmão. Quando chegaram, as arquibancadas que ladeavam a quadra estavam quase lotadas. Foram caminhando devagar entre os degraus, tentando encontrar um lugar mais próximo da quadra, pois era exatamente ali que todos queriam ficar, o mais perto possível dos jogadores. Finalmente se ajeitaram junto a alguns pais de outros jovens que já conheciam. Serginho estudava naquela escola desde pequeno, desde o início de sua vida escolar. E por isso tinha muitos amigos de longa data e as famílias também se conheciam. A algazarra ia aumentando, as torcidas organizadas compostas por garotas uniformizadas foram entrando e aumentando ainda mais a animação. Uma equipe fazia mais barulho do que a outra, porém tudo fora ensaiado, antecipadamente preparado. Faziam tudo direitinho, igualzinho. Os pais corujas iam ficando mais e mais animados. Uma campainha estridente e ensurdecedora anunciou que a hora do jogo se aproximava. O time adversário entrou momentos depois, na realidade era o favorito. Vinha ganhando todos os jogos desde o início do campeonato e ganhava de lavada. As torcidas aumentaram a algazarra, uns para recepcionar e outros para vaiar. Era um barulho ensurdecedor. Depois foi a vez do time da casa, o time de Serginho, e a gritaria foi até maior, embora as torcidas tivessem quase o mesmo número de pessoas de um lado e de outro. Disseu entrou na frente da equipe todo empinado. Ele tinha muita confiança de que poderiam vencer os favoritos. Sabia que tinham time para isso, só precisava fazer com que acreditassem, confiassem em si próprios. Às vezes é difícil crer na própria capacidade. É mais fácil se achar fraco e incapaz, assim não é preciso se esforçar tanto e justificar o fracasso fica mais confortável. Contudo, Disseu sabia que se confiassem realmente neles próprios, enquanto já haviam treinado, se tivessem muita garra e determinação, acabariam vencendo o jogo. Não era contra o adversário que deveriam lutar, e sim contra as próprias dúvidas, os próprios medos. Esses é que de fato deveriam ser vencidos. Este havia sido o trabalho dele como técnico nos últimos dias. Fortalecer a segurança da equipe e a fé dos atletas em si próprios, tão necessária para vencer qualquer obstáculo. Ele mesmo vira time antes invicto serem derrotados por equipes menores nas quais a autoconfiança e a vontade de vencer haviam ultrapassado dificuldades técnicas aparentemente insuperáveis. E ele confiava naquele time, sabia que todos eram bons de verdade. Logo atrás do Disseu seguia Serginho igualmente confiante, sabia que poderia vencer. Novamente a campainha irritante soou, perdendo-se nos gritos e na barulheira da torcida. Ela avisava que o jogo ia começar. Todos se posicionaram e o juiz apitou o início da partida. Primeiro set, sacava o time adversário. A princípio, ainda um pouco nervoso, gradualmente foi ganhando firmeza e começou a fazer pontos. Marcava sem parar um após outro. E o time da casa, o time do Serginho, perdeu feio naquele primeiro set. Não conseguiu marcar mais de 6 pontos. Durante o pequeno intervalo, a torcida da casa, apesar de assustada, apoiou seu time. Será que vão perder de lavada? Era o pensamento de muitos nas arquibancadas, que não obstante incentivavam a equipe de jovens. Sabiam que seria um jogo difícil e seguia estimulando os seus. O jogo começou. Saques e cortadas para cá, saques e cortadas para lá. O time da casa continuava a errar e dava pontos e mais pontos para o outro time, justificando sua posição de favorito
e fazendo crescer cada vez mais a confiança da equipe, para desespero de Serginho e sua turma, que viam o tão sonhado título de campeões e desaparecendo de suas mãos. Dirceu sentia que precisava fazer algo, precisava enfraquecer aquela crescente confiança do outro time. Era só isso, pois a competência técnica seus jogadores tinham. Gritava para um e para outro, pedindo que se concentrassem, e nada acontecia. De súbito lembrou-se que o time adversário, quase com a mesma equipe, perdera feio 2 sets no campeonato de 3 anos atrás, antes de vencer o jogo final. Já havia comentado algumas vezes o fato com a equipe, sem nunca reforçar seu significado. Como fazê-los perceber que podem ganhar? Pensava Dirceu, insistentemente. Mas não deu tempo de mais nada. Quase sem marcar pontos, perdiam o segundo set. Saíram da quadra cabisbaixos e já se deixavam envolver pelo desânimo. Parecia até que os favoritos tinham crescido de tamanho, tinham ficado gigantes. A torcida da casa ainda tentava incentivar, porém já estava desanimando diante de tantas dificuldades. Quando os jogadores saíram, Dirceu não perdeu tempo e foi logo dizendo: "Muito bem, vocês estão indo bem." "Como assim? Estamos perdendo de lavada, Dirceu, tá louco?" "Não, vocês estão indo bem, excelente. Ninguém entendeu nada. Acharam que o treinador tinha pirado. Vocês não estão lembrados? Foi justamente assim que eles venceram a final do campeonato 3 anos atrás. Esqueceram? Contei a vocês?" "O que você disse foi que jogaram mal", afirmou Tiago ofegante. "Não foi só isso. Eles perderam de lavada os 2 primeiros sets e depois viraram o jogo e ganharam. Exatamente como vocês vão fazer ao retornarem para a quadra. Quero que esqueçam que é o terceiro set. Será o primeiro. Vocês agora já se habituaram com eles, já sabem como jogam e também onde falham, não sabem? Já conseguem pressentir como eles irão devolver a bola. Sigam o instinto. Deixe que ele fale mais alto. Vocês já sabem, só precisam prestar atenção no que sabem. Esqueçam que é o terceiro set. Pensem apenas que os 2 outros foram treino. Só isso. Vocês estão prontos, preparados para ganhar. Vão lá e ganhem. Não deixem que o só pensamento de derrota cresça dentro de vocês. Ao contrário, pensem que eles também viverão precisamente isso que vocês estão vivendo. E venceram. Joguem tudo o que sabem e vençam, é a vez de vocês." Os rapazes olhavam para o técnico e sentiam a energia crescer dentro deles. Deixaram-se envolver pelas palavras do treinador e começaram a acreditar que poderiam fazer o que ele sugeria. Quando voltaram à quadra, atendendo às sugestões de Dirceu, todos se fixaram simultaneamente na ideia da vitória. Logo de saída, o time adversário marcou ponto. Só que então, ao invés da dúvida, apegaram-se ao desejo de vencer e não desanimaram. Pensavam que o outro time não era infalível e passaram a aproveitar melhor as falhas que cometia. Logo um ponto foi marcado pelo time da casa, e outro, depois outro, mais um e mais outro. O placar foi registrando pontos e mais pontos. A recuperação era incrível. O time crescia dentro da quadra acreditando que podia vencer e começou a virar a partida, para espanto do time favorito. O time da casa venceu o terceiro set, jogando como se aquele fosse o primeiro. Ao saírem para o intervalo, Dirceu reforçou que a estratégia estava dando certo e que podiam confiar inteiramente neles, pois eram bons de verdade, sabiam jogar. Retornaram à quadra sob o barulho ensurdecedor da torcida, que parecia haver crescido em número, tal incentivo que dava à equipe. Dessa vez foi mais fácil, pois o time adversário estava mais atento. Porém, para piorar ainda mais a situação deles, Serginho, que jogava na rede, parecia ter asas nos pés. Saltava e cortava com tanta precisão e rapidez que o outro time ficava perdido. Marcou, quase em um só tempo, mais de 6 pontos, e o time da casa venceu o quarto set com tranquila vantagem. Ao saírem, Dirceu recebeu-os mais sério. Era hora da decisão, do tudo ou nada. A torcida nervosa estava em pé. Ele pediu a todos que dessem as mãos. Todos obedeceram. Disse então: "Sintam como vocês são fortes juntos, unidos. Joguem assim, com o mesmo sentimento e vencerão." Ao soar da campainha para o quinto set, o time da casa não podia se conter.
Tamanho o entusiasmo e tão grande a força que sentia. Os atletas voltaram à quadra e ganharam sem deixar que o outro time antes favorito fizesse mais do que 8 pontos. Aquele era o primeiro campeonato interescolar que o Colégio de Serginho vencia, e a alegria dos professores, especialmente do diretor, além dos pais e dos próprios jovens, era contagiante. No final, subiram ao pódio para receber as medalhas e saíram dali naquela tarde como verdadeiros vitoriosos, pois haviam dominado não apenas o time adversário, como a si próprios, tornando-se claramente mais fortes. Serginho foi carregado pelos colegas como herói por ter jogado brilhantemente, e da arquibancada, sem perder nenhum detalhe, os pais vibravam ainda mais e não cabiam em si de tão orgulhosos. Olhavam ao redor como a dizer: é meu filho. Fábio saiu correndo e juntou-se à farra dos amigos do irmão. Queria participar. Foi uma tarde alegre e animada. Paula não poupava elogios ao namorado, que deixou a quadra plenamente satisfeito. Havia conquistado definitivamente o coração da namorada. Sentia que podia alcançar muitas outras vitórias. Sua vida era perfeita. Capítulo 9. Ocultando a teimosia. As comemorações prosseguiram no domingo e ao longo da semana. Seu Felipe queria falar com Serginho sobre a questão da moto, mas evitou o assunto, pois queria que o filho curtisse aquele momento de alegria e vitória. Todavia, a preocupação o incomodava. Como uma pulga atrás da orelha a coçar-lhe as ideias, ele pressentia que o filho tivesse feito alguma bobagem. Igualmente, Dona Eugênia sentia que o filho fizera ou estava prestes a fazer uma grande besteira. Os dois conversaram algumas vezes sobre o assunto. Em uma dessas vezes, tomando o café da manhã, Dona Eugênia disse: estou preocupada, Felipe. Serginho não tocou mais no assunto da moto. Anda muito feliz para ter desistido. Sei que ele fez ou está planejando fazer alguma coisa. Sinto mesmo, Eugênia. Vou falar com ele. Só não fiz isso antes porque queria deixar a alegria da comemoração prevalecer. Eu sei, Felipe. Foi por isso que também não toquei no assunto. Mas fica martelando em minha mente. Na minha também, já está na hora. Vou ter uma conversa séria com nosso filho hoje sem falta. Agora vou indo, à noite falo com ele. Naquela noite, seu Felipe chegou mais cedo do que era seu costume. Queria garantir que se encontraria com o filho. Serginho se preparava para sair depois do jantar, quando o pai lhe disse: vai ensaiar novamente, Serginho? Vou, pai. A banda está ficando sensacional, vocês nem imaginam. O show da estreia será um grande sucesso, tenho certeza. Aposto que sim, meu filho. Do jeito que vocês andam ensaiando sem trégua, sei que vai ser ótimo. Só que hoje, antes que você saia, precisamos ter uma conversa, nós dois. Serginho, que vinha tentando fugir do assunto e de qualquer oportunidade que os pais tivessem de descobrir que comprara a moto, fez menção de sair. O pai segurou pelo braço. É sério, Sérgio. Hoje vamos conversar. Vamos até seu quarto? Pai, aqui não tem escapatória. Para o seu quarto precisamos conversar. O jovem olhou a mãe, tentando descobrir qual era o assunto. Quando percebeu que Dona Eugênia não olhava nos olhos, teve certeza que a moto seria o tema. Levantou-se lentamente, com ar aborrecido e entediado, e dirigiu-se ao quarto, onde o pai já o aguardava. Feche a porta, Sérgio, vamos conversar. Pô, pai, sério? É muito sério e vou direto ao assunto. 2 semanas atrás, tivemos uma conversa sobre uma tal moto, está lembrado? Tô. Disse que queria comprar e deixei bem claro que não vou admitir que faça isso. Quero apenas ter certeza de que você entendeu bem o que eu quis dizer. Entendi. E o que, pai? Serginho, eu conheço você muito bem. Se não tocou mais no assunto é porque está aprontando alguma coisa. Não é nada disso, pai. Você não nos engana, nem a mim nem a sua mãe, que está preocupadíssima. Vocês se preocupam à toa. Moto não é assim tão perigosa. Eu não vou mais discutir a questão da moto, Sérgio. É muito perigoso, e não sou eu que digo, são as estatísticas dos hospitais e delegacias de polícia. Quem quiser, é só procurar e encontra. Então não vou mais falar sobre isso. O que quero saber é se você entendeu o meu ponto de vista, se está tudo claro para você e se sabe as consequências, caso insista em teimar conosco. Serginho emburrou.
Aquela conversa o irritou profundamente, porque o pai tinha de voltar ao assunto. Seu Felipe insistiu. E então, olha, pai, se achar que devo comprar a moto, eu compro e pronto. Daqui a 20 dias completo 18 anos e já poderei tomar minhas próprias decisões. Não quero saber se você tem 18, 20 ou 30 anos, Sérgio. Enquanto estiver aqui sob a minha responsabilidade, precisa respeitar as regras e esta é clara, sem moto. Serginho ficou em silêncio. E como seu Felipe sentia que o filho permanecia inflexível, finalizou a conversa com a decisão. Muito bem. Você quer continuar insistindo nessa história, não é? Então terei de tomar minhas providências. A partir deste mês, nada de mesada para você. Está suspensa. O pai saiu do quarto antes que Serginho dissesse qualquer coisa, fechou a porta e dirigiu-se à sala. Ouviu quando Serginho berrou no quarto. Não é justo. Isso não é justo. Dona Eugênia estava na sala e perguntou com a cabeça o que havia acontecido. Ele contou, mas ela não ficou satisfeita. Isso não me deixa mais tranquila não, Felipe. Acho que ele está preparando uma daquelas. Eu sei, Eugênia. Vamos fazer tudo o que pudermos, tudo o que estiver ao nosso alcance. Serginho deixou o quarto batendo a porta com força. Não olhou os pais quando passou pela sala e ao sair bateu também a porta de entrada da casa. Estava furioso e desceu as escadas pensando. Ainda bem que tomei minha decisão. Agora preciso achar um jeito de arranjar dinheiro para o combustível. Foi à casa de Susana, onde guardava a moto e saiu irritado. Acelerando com tudo, dirigiu-se para o ensaio na casa do Renato. Dona Eugênia continuou preocupada e pensativa. Buscava mentalmente uma forma de influenciar o filho, sem, no entanto, encontrar nenhuma saída. Sueli juntou-se à mãe e logo percebeu que estava aflita. Mãe está preocupada com Serginho? É, Sueli. Seu irmão não tem jeito. Será que ele vai comprar a moto, mãe? Será que vai? Acho que sim, filha. Se é que já não comprou. Será? Por que acha isso? Um palpite. Pelo jeito que ele evita tocar no assunto, acho que já comprou, sim. E o que vamos fazer, mãe? Fico com medo por ele. Eu também, Sueli. Vamos continuar pedindo a Deus por seu irmão, que nosso pai cuide dele e o proteja. E o que podemos fazer? Se você descobrir alguma coisa, me conta, não é? Claro, mãe, com certeza. Era o dia do evangelho no lar e Dona Eugênia pediu ao seu Felipe que participasse. Sem discutir muito, ele aceitou. E pela primeira vez, os 4 juntos tiveram uma noite de orações e estudos dos ensinos de Jesus. Quando voltou para casa, Serginho já tinha uma ideia de onde conseguir o dinheiro. Entrou bem devagar e percebeu que todos já estavam deitados. Foi até o quarto do irmão e viu a luz acesa. Entrou. Fábio, escondido dos pais, jogava videogame. Dona Eugênia já tinha dito várias vezes que não era para fazer aquilo e ele teimava. Serginho sabia que a mãe proibira, que tudo o que deveria ter sua hora certa. Fábio tinha um horário em que podia jogar e não era aquele. Já passava da meia-noite e se a mãe soubesse que ele a desobedecia, tiraria a TV do seu quarto. Por isso, o menino assustou-se quando o irmão entrou no quarto. Tentou desligar tudo, mas não deu tempo. Bonito, hein, Fábio? Jogando videogame a esta hora? Você não vai contar para a mamãe, né, Serginho? Não sei não. Estou aqui pensando. Não conta, por favor. Ela vai tirar a TV do meu quarto. Eu sei. Ela já disse isso. Estou ainda pensando o que fazer. Não conta, Serginho, por favor. Faço qualquer coisa. Faça o que você quiser. Ela vai me deixar de castigo. E tirar a TV do seu quarto e proibir você de sair por umas 2 ou 3 semanas e vai contar para ela. Isso depende de você. Como de mim? Estou precisando de uma grana extra só até o meu aniversário. Preciso da sua mesada. De jeito nenhum. Minha mesada não, você tem a sua. Tudo bem, disse Serginho, fazendo menção de sair do quarto. Fica aí com sua mesada sem poder sair de casa. Tá bom. Que chantagista você é só porque sou o mais novo. Depois do meu aniversário eu te devolvo. Devolve mesmo? Devolvo. Então tá bom. O pai vai me dar amanhã à noite, aí te entrego. Fechado. É bom fazer negócio com você. Você me obrigou? Não. Foi você que aceitou. Serginho despediu-se do irmão e saiu satisfeito do quarto. Conseguira seu intento. Não precisaria parar a moto por falta de gasolina.
Capítulo 10. Advertência. À medida que o grande dia da estreia se aproximava, os ensaios tornavam-se mais longos, fazendo com que os 4 amigos dedicassem mais e mais horas a se preparar. Queriam muito que tudo fosse perfeito. Serginho andava feliz com sua moto para baixo e para cima. Tomava, entretanto, cuidados para que ninguém da família descobrisse. Escolhia caminhos alternativos e parava a moto longe da escola para que a irmã não o visse. Em casa, a conversa entre seu Felipe e o filho seguiu-se silêncio sobre o assunto. Dona Eugênia e o marido desconfiavam, intuíam que o rapaz já houvesse comprado a moto. Os pais sempre sentem, por mais que os filhos pensem em esconder o que fazem, eles percebem, é o sexto sentido, resultado do amor e da responsabilidade que têm para com os jovens. Às vezes, para Serginho e para seus amigos parecia chatice e implicância, especialmente quando os pais insistiam em determinado assunto que os jovens queriam a todo custo esconder. Sempre há os pequenos segredos e os grandes também, e nunca se sabe quais são os mais perigosos, mas os pais sabem, e de um momento para o outro, aquilo que parecia tão bem guardado aparece de maneira descontrolada. Dona Eugênia sofria com aquele silêncio e orava muito pelo filho, compartilhando seus temores e receios com o marido e algumas vezes com Sueli, que sempre junto da mãe percebia-lhe a angústia. No entanto, ela sabia que ficar insistindo com o filho seria pior. Precisava descobrir o que estava acontecendo e permanecia atenta a todos os seus movimentos. Ainda que notasse a preocupação dos pais, Serginho procurava não pensar naquele mal-estar que acometia ao entrar em casa. Sempre que se sentava à mesa com a família, escondendo de todos o que estava fazendo, sentia-se estranho, incomodado, mas tão logo descia as escadas de casa, dobrava a esquina e subia na moto. O mal-estar desaparecia. Ao dirigir, crescia sua sensação de liberdade e a sede de aventuras aumentava. A namorada, ignorando os perigos, o instigava mais a agir com imprudência. Paula era uma jovem de olhos cor de mel, bonita e atraente. Seu rosto era contornado por cabelos castanho escuros que contrastavam com a pele clara e sedosa, porém tinha um olhar triste, o qual escondia com atitudes audaciosas e irreverentes. Em sua família, seus pais não encontravam o carinho e a compreensão de que necessitava. Diversos problemas de relacionamento se intrometiam naquela família complicada. Paula era filha única e herdeira de uma pequena fortuna que os pais já haviam herdado e escorpado. Mesmo assim, aquilo tudo não a satisfazia. Queria sempre mais, para preencher alguma coisa dentro dela que desconhecia. Paula parecia não ter medo de nada e agia como se desafiasse a vida. Delirava quando Serginho dirigia em alta velocidade ou quando fazia manobras perigosas com a moto. Começaram a viajar de improviso após os ensaios para algum lugar mais ou menos distante e retornavam quase ao amanhecer. Serginho se deixava envolver pela deliciosa sensação que ele vinha de fazer aquelas maluquices, ia aprimorando o controle sobre a máquina que obedecia cada vez mais aos seus comandos. Certa noite, Paula sugeriu que ele desse potência máxima na moto, para ver até onde aguentava. A da garupa gritava: "Vai mais rápido, vai, mais rápido, cara." Ele acelerava e a garota berrava entusiasmada: "Nossa, que máximo! Mais depressa! Vamos ver até onde chega, Serginho. Vamos ver até onde esse motorzinho aguenta. Você tem coragem?" Sem dizer nada, Serginho acelerou mais. Percebendo que o motor respondia, aumentou a velocidade, e ainda mais e mais um pouco. Estava determinado a conseguir o máximo, e não diminuía nem nas curvas, que eram de fato seu maior desafio. Para a direita, depois para a esquerda, outra vez para a esquerda. Serginho conhecia bem o caminho, e antes de chegar à curva se preparava mentalmente para o movimento que tinha de fazer. Paula vibrava na garupa agarrada ao namorado. No momento em que a velocidade estava altíssima, ela soltou as mãos e abriu os braços para sentir melhor o vento. A sensação de liberdade era maravilhosa. Serginho desconcertou-se ligeiramente, preocupado com a namorada, e quando entrou na curva seguinte, que derrapada! Ele perdeu o controle da moto, que entrou mal na curva e tombou, derrubou cada um de um lado
e continuou se arrastando pela rua até parar alguns metros à frente. Foi um tombaço daqueles. Tudo aconteceu tão rápido que o rapaz não conseguia fazer nada e em breve segundo estavam os dois no chão. Assim que conseguiu se refazer um pouco do susto, ele se levantou branco como papel alcalino e correu até a namorada. Paula estava meio zonza e totalmente trêmula. Serginho tirou-a da rua e sentou-a na calçada. Em poucos segundos, outros motoqueiros pararam em um carro que seguia mais atrás também. Sem demora, os dois estavam cercados de pessoas. Serginho lembrou-se então de que não tinha documentos e procurou se livrar depressa de todo mundo, garantindo que estavam bem, embora Paula ainda se mostrasse atordoada. Por sorte, a moto estava inteira. Tinha sofrido somente alguns arranhões. Ao se ver livre, o rapaz subiu na moto com Paula e sumiu. No caminho falava todo o tempo com ela, perguntando se estava bem mesmo. Ao deixá-la em casa naquela noite, retornou pensativo e assustado. Entrou cabisbaixo. A cor ainda não lhe voltara completamente ao rosto. Ao passar pela sala, deu de cara com a irmã e o irmão. Estavam prontos para começar a leitura semanal do Evangelho que realizavam juntos. Serginho, que percebeu no olhar da mãe a indagação sobre o que acontecera, sentou-se no sofá. Resolveu participar com eles e, desse modo, calar a mãe qualquer pergunta. De mais a mais, naquele momento sentiu uma vontade enorme de colo. Durante a oração da mãe, foi envolvido por um sentimento estranho e teve vontade de chorar. Enquanto a mãe lia um pequeno trecho do Evangelho, ele pensava e pensava no que acabara de ocorrer. Aos poucos se acalmava e dava-se conta do perigo pelo qual passara. Pensou na família, pensou na vida, em tudo de bom que possuía. Refletiu que devia cuidar mais de si próprio, pois tinha ainda muito a realizar. Sua vida estava apenas começando. Olhou para a mãe e os irmãos com carinho e percebeu naquele momento quanto gostava deles. Ficou mais triste por estar mentindo para eles e enganando-os daquela forma. Ao se deitar naquela noite, sentiu que tinha alguma coisa a fazer com sua vida, que era mais do que aquilo que podia enxergar. Incomodado com o fato de estar escondendo da família a história da moto e preocupado com o tombo que levara, decidiu que na manhã seguinte iria contar tudo à mãe. Ela teria de compreender e ele prometeria de todo o coração ser mais cuidadoso, mais atento ao dirigir. Prometendo a si próprio os cuidados que teria dali por diante, Serginho adormeceu. Na manhã seguinte, mal Dona Eugênia se levantara, o telefone tocou. Era uma ligação de Paula para o namorado. Ela bateu na porta do quarto do filho e avisou. Serginho, telefone. Nenhuma resposta. Serginho ainda dormia. Batendo outra vez, a mãe falou um pouco mais alto. Serginho, é a Paula. O jovem abriu a porta meio sonado e pegou o telefone das mãos da mãe. E aí, Paula, tudo bem? Não, Serginho, não estou nada bem. Não preguei os olhos a noite toda com dores no peito. Parece que tem alguma coisa quebrada aqui dentro. Ainda atordoado, o rapaz tentava compreender bem o que Paula lhe dizia. O que poderia ser? Não sei, Serginho. Estou pensando que pode ser do tombo de ontem. Não quero contar nada à minha mãe para não assustá-la. O que você acha que devemos fazer? Estou indo para aí agora mesmo. Arrume-se e vamos ao hospital. Precisamos ver o médico. Já devíamos ter ido ontem. É que ontem eu me sentia bem. E você como está? Bem, Paula. Fiquei assustado, mas estou legal agora. Te pego em 1 hora. Tá bom, fico pronta. Serginho desligou o telefone preocupado. Teria acontecido algum dano a Paula no acidente? Lembrou-se de que, às vezes, logo após um susto grande, o organismo camufla lesões de tanta adrenalina que joga no sangue para manter a pessoa alerta. E se fosse isso? E se Paula tivesse algum problema sério? Ele teria sido o causador de tudo. Com medo e a culpa rondando a mente, terminou de arrumar-se e saiu sem tomar o café. Tinha pressa de ver Paula. Quando a mãe, ao vê-lo sair, questionou se tudo estava bem, respondeu disfarçando a ansiedade. Lógico, mãe, tá tudo bem. É que temos algumas coisas importantes para conversar sobre o show. E Paula pediu que fosse mais cedo para o colégio, para trocarmos umas ideias antes da aula. Vai dando nervosinho em todo mundo. Você sabe, né? É, filho, eu imagino. O momento que vocês tanto esperavam está chegando. Nem fala, mãe. É daqui a 3 dias. Todo mundo está ficando ansioso. Vai dar tudo certo, filho.
Sem dizer nada, Serginho sorriu. Dona Eugênia era uma mãe muito amorosa. Mais uma vez, envergonhado por esconder dela os últimos acontecimentos, saiu depressa. Sem perda de tempo, Serginho levou Paula ao médico e contaram todos os detalhes do acidente. Após examiná-la minuciosamente, sem nada encontrar, ele solicitou uma série de exames. Poderia ainda haver alguma lesão interna que só teria detectada através de uma tomografia completa do tórax. Façam o exame, peguem o resultado e retornem o mais breve possível. Se houver algum problema interno, saberemos após o resultado. Assustados, os dois deixaram o consultório médico e foram imediatamente fazer os exames. Quase não conversavam, angustiados e com medo do que poderia estar ocorrendo com Paula. Ao saírem, o enfermeiro lhes assegurou que no dia seguinte os resultados estariam prontos. Do hospital, Serginho e Paula dirigiram-se à casa dela e passaram a tarde juntos. Eles concordaram em não contar nada a ninguém até receberem os resultados. Entretanto, no dia seguinte, Paula se sentia muito melhor. A dor quase desaparecera. Embora o namorado pedisse cautela, já estava bem disposta e queria ensaiar. Vá com calma, Paula, não force. Não estou forçando, Serginho. Estou bem melhor. Quase não sinto dor, só uma pontadinha. Espera até amanhã, Paula. Os resultados saem mais tarde, aí teremos certeza de que tudo está bem. E os ensaios, Serginho? Ontem quase não consegui cantar e a apresentação já é depois de amanhã. Não vai dar tempo, não. Tá bom, Paula, mas pega leve sem forçar. Pode deixar. E como estão os preparativos para a festa? Tá tudo pronto? Quase. Minha mãe tá cuidando de tudo. Ela contratou uma moça que organiza festas e está ajudando, está ficando legal. Escolhi os detalhes da decoração. Lembra que conversamos semana passada? E ficou legal? Acho que sim, pois não vi tudo finalizado. Minha mãe disse que ficou legal. E o salão? Precisamos ir lá amanhã para levar todos os equipamentos e fazer um ensaio geral, verificar a acústica, essas coisas. Tá tudo acertado também. Amanhã, depois do almoço, já podemos começar a levar os equipamentos e podemos ensaiar até a hora em que quisermos. Maravilha! Vai ser maravilhoso, Serginho, tenho certeza. Claro que vai. Quem tem dúvida? Mais uma vez, os ensaios acabaram tarde da noite. A banda estava afinadinha e tocando muito bem. A dedicação e os esforços do grupo vinham dando frutos e o show de estreia prometia ser um sucesso. Paula estava cada vez melhor como vocalista e Serginho, que já era apaixonado pela namorada, tinha ficado fascinado com o talento dela para a música. Realmente, o dia tão esperado se aproximava. Capítulo 11. Outro aviso. A família se preparava entusiasmada para aquela festa. Serginho ia completar 18 anos. Enquanto providenciava o café naquela manhã de sexta-feira, Dona Eugênia pensava se todos os detalhes da festa estavam em ordem. Repassava mentalmente tudo o que precisava finalizar para que no sábado a comemoração fosse muito especial, inesquecível. Acima de tudo, desejava ver o filho feliz e realizado. Sabia que para ele a apresentação da banda seria o ponto alto da festa. Mesmo assim, queria que tudo mais saísse perfeito. Entre um item e outro da lista mental que seguia, pensava no filho. Lembrava-se dele desde pequeno, seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seu primeiro dia na escola, as primeiras dificuldades com os colegas, a primeira namorada. Seu filho estava tornando-se um homem e ela sentia uma pontadinha de receio por ele. Sabia que a vida era como uma jornada desafiadora e pensava se estaria fazendo sua parte como mãe, no sentido de preparar o filho para enfrentá-la com sabedoria. Achava-se responsável, às vezes, pela teimosia de Serginho. Recordou de súbito a questão da moto, que continuava a incomodá-la. Imediatamente um estranho calafrio percorreu-lhe o corpo. Eugênia, aflita com o pressentimento, interrompeu o que estava fazendo e foi até o quarto para orar. Desejava que aquela ansiedade desconfortável desaparecesse. Após alguns instantes de prece silenciosa, retornou à cozinha. Serginho já estava tomando o café da manhã. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Tudo bem? Hoje você não está atrasado? Está tudo bem, dona Eugênia.
Hoje não vou ao colégio, vamos levar os equipamentos de som e todo o material para o salão. Vamos ensaiar a tarde toda, afinal é amanhã o grande dia. É, meu filho, é amanhã seu aniversário. Será mesmo um dia muito especial. Notando um tom de melancolia na voz da mãe, Serginho perguntou: O que foi, mãe? Parece triste. Triste não, estou preocupada. Com o quê? Insistiu ele enquanto comia o pão e engolia o leite. Com você, Serginho. Apesar de não saber ao certo porquê. Cuide-se, meu filho, cuide-se. Oh, mãe, que coisa! Por que essa preocupação agora? Não sei. Estava aqui pensando em você desde pequeno, em como está se transformando em um homem e de repente lembrei toda aquela história da moto e fiquei triste. Serginho gelou. Será que a mãe tinha descoberto? Mas o que te perturba? Não sei. Quero que você seja feliz, meu filho, é só isso. Abraçando a mãe com muito carinho, ele disse: Tá com medo que o filhão aqui cresça, né, mãe? Já tá com saudade de quando eu era pequeno, de quando podia controlar minha vida? Talvez seja isso mesmo, filho. É difícil para mim acreditar que você já tem 18 anos. Ainda ontem era uma criança, correndo pela casa e agora está quase um homem feito. Lágrimas brotaram nos olhos de Dona Eugênia, impedindo-a de continuar. Serginho abraçou-a novamente. Oh, mãe, eu te amo, viu? Vou sempre ser seu menino, só que um pouco mais crescido. Dona Eugênia não respondeu. Apenas abraçou Serginho e beijou-o com ternura na face. Ao terminar seu café da manhã, ele se despediu da mãe de Sueli, que acabava de levantar-se. Abraçando a mãe bem apertado, disse: Te vejo mais tarde, mãe. Você vai para o salão hoje à tarde? Talvez não seja necessário. Amélia está organizando a festa e acho que tudo caminha bem. Vou ligar para alguns amigos e confirmar a presença deles, inclusive de sua tia, que deverá vir para o seu aniversário. Legal, mãe. Então nos vemos à noite. Tchau, Sueli. Beijou a irmã no rosto, saiu apressado e desceu as escadas, correndo. Depois de pegar a moto, foi direto à casa do Renato. Os amigos estavam todos lá, entusiasmados, tentando disfarçar a ansiedade. Já embalavam os equipamentos quando Serginho chegou, juntando-se aos outros. Finalizaram rápido a organização e 2 horas mais tarde estavam desembalando tudo no salão onde fariam a tão sonhada estreia. Paula encontrou lá os amigos e Serginho sentiu-se mais aliviado ao vê-la. Estava preocupado com você, tudo bem? Não ia encontrar a gente na casa do Renato? Pensei que estivesse passando mal. E estava. A dor de novo? Não. Nervoso. Não consegui comer nada e pus para fora tudo o que tinha no estômago. Mas por que o que você tem? Nervoso, eu já falei. Toda vez que fico tensa desse jeito, me dá um nó no estômago que não consigo controlar. Já estou tomando um calmante natural para tentar relaxar. Serginho respirou aliviado. Após o almoço, os dois deixaram o grupo e foram buscar os resultados dos exames. Embora Paula não sentisse mais nada, queriam ter certeza de que estava realmente bem. Logo que pegaram os exames, foram ao médico que os havia pedido. Que alívio, estava tudo bem. Nenhum problema apareceu. Assim mesmo, ele examinou Paula detidamente, concluindo: Deve ter sido susto, muito nervosismo. Você é bem tensa, não é? Se sou, você nem imagina. Imagino sim. Deve ter sido a tensão que ocasionou a dor. Mas está tudo certo, agora cuidem-se. Moto é um perigo. Deixaram o consultório ignorando por completo as últimas palavras do médico. Aquela sombra de inquietação havia desaparecido por completo e podiam finalmente curtir como nunca aquele dia especial. Faltavam apenas algumas horas para o grande evento. Paula e Serginho, depois de deixar o consultório médico, saíram felizes. Isso requer uma comemoração, Serginho. Tudo bem. Depois do ensaio, Paula. Não, já. Precisamos comemorar. Eu acho que beber um pouquinho vai me fazer bem. Mas o pessoal está esperando. Liga lá e fala que estamos indo. É só um pouquinho, vai, Serginho. Alegre pelos resultados dos exames, Serginho resolveu atender a namorada, que ele nunca conseguia contrariar. E afinal, que mal haveria 1 ou 2 cervejas no caminho, pararam em um barzinho que costumavam frequentar. Vamos começar com uma cerveja bem gelada. Pediu Paula, nem bem se acomodou na cadeira. Começaram então a beber. A princípio, Serginho queria apenas uma cerveja, consciente de que iria dirigir. Devagar, porém sem perceber,
Foram se deixando dominar pela euforia, pela satisfação de constatar que a saúde de Paulo estava em ordem. O sentimento de que alcançariam o que quer que desejassem também era intenso. Tinham a sensação de poder tudo, de que o mundo lhes sorria e lhes pertencia. Serginho, que se sentara um pouco tenso, foi relaxando a partir da segunda cerveja e achando que tinha tudo sob controle conforme ele queria. Descontraíram-se mais e mais e uma nova rodada de cerveja foi pedida. Sentiu-se mais do que satisfeitos e foram bebendo, ignorando o tempo que passava e o perigo que se envolviam. Beberam sem perceber a que ponto estavam sob o efeito do álcool. Capítulo 12. Celebração inconsequente. 2 horas e algumas cervejas mais tarde, o celular do Serginho tocou. Cadê vocês, Serginho? Estamos esperando aqui há mais de 2 horas. O que aconteceu? Vocês estão bem? Era Renato, preocupado e irritado com os amigos. Serginho tentou explicar que haviam dado uma paradinha para comemorar, e foi aí que Renato se irritou ainda mais. Legal, né? Vocês bebendo, enquanto a gente fica aqui no maior calor esperando. Podia ao menos ter trazido umas geladinhas para a gente, seus egoístas. Ah, é isso que tá pegando, né? Não seja por isso, Renato. Vamos para aí agora mesmo e levamos umas cervejas bem geladas. Mas vê se não demoram. Tá todo mundo ficando cansado de esperar e a hora tá passando, precisamos ensaiar. Serginho e Paula saíram imediatamente, assustados com o tempo que correra sem perceberem. O pior foi que não notaram nem se importaram com quanto Serginho havia bebido. Aliás, nem pensaram no assunto. Simplesmente pagaram a conta, levantaram-se, subiram na moto e saíram. Continuaram eufóricos. Sob o forte efeito do álcool, em plena avenida, Paula insistente incitava Serginho a correr mais, para que chegassem depressa. O que ela queria, na verdade, era viver intensamente suas emoções. Sem pensar nas consequências de seus atos com a mente e o raciocínio entorpecidos, ele acelerou e acelerou. Serginho não atentava para o fato de que sua percepção estava sensivelmente reduzida pela ação do álcool sobre o organismo. Uma sensação agradável e relaxante não lhe permitia observar o que se passava à sua volta com a mesma precisão de quando não bebia, e ele aumentava a velocidade da moto sem se dar conta de que o chão estava molhado, com o leve sereno que caía. Ainda em alta velocidade, não percebeu quando o sinal fechou, só teve tempo de ver o ônibus que vinha logo adiante parar de repente. Assustado, freou de uma vez, mas com o chão molhado a moto não pôde parar e bateu com muita força na traseira do ônibus. De dentro do coletivo, o pessoal ouviu o barulho seco do choque da moto com a lataria e começou uma gritaria. Todos falavam ao só tempo. O que foi isso, meu Deus? Batemos em alguma coisa? Será que atropelou alguém? Enquanto o povo tentava entender o que se passava, o motorista, que vira a batida pelo espelho retrovisor, sem dizer nada de um salto, deixou seu lugar e desceu rapidamente as escadas da porta dianteira. Antes que alguém o visse, já estava gritando assustado atrás do ônibus. Instantes depois, todos haviam descido e um rapaz ligava para a polícia pedindo socorro. São 2 jovens e acho que, não sei não. É melhor virem depressa. A coisa foi feia, muito feia, meu Deus. Paula foi lançada para o meio da rua e deslizou alguns metros sobre o asfalto. Serginho ficou preso nas ferragens da moto prensado no ônibus. A garoa que caía transformou-se em chuva fina. Instantaneamente, se fez um aglomerado de pessoas ao redor de Paula e de Serginho, que permaneciam desacordados. Havia tanta gente curiosa querendo chegar perto dos dois que o resgate do corpo de bombeiros teve dificuldade para se aproximar. Assim que o conseguiram, os bombeiros acionaram o hospital informando que o caso era gravíssimo. A primeira a ser atendida foi Paula. Estava de bruços quando chegaram e, ao virá-la, compreenderam a seriedade do acidente. O capacete que ela usava havia se rachado em 2, tamanha força do impacto. Imobilizaram-na e colocaram-no no carro de resgate. Foi imediatamente para o hospital, recebendo os primeiros socorros. Veio um segundo carro de resgate. Os bombeiros trabalhavam contra o relógio, lutando para salvar a vida do jovem ainda preso nos ferros da motocicleta. Serginho perdia muito sangue e tentavam estancar a hemorragia enquanto soltavam. Alguém encontrou algum documento?
Precisamos avisar a família, lembrou o comandante dos bombeiros. Ele tem uma mochila. Acho que assim que conseguirmos soltá-la, poderemos encontrar alguma informação. Enquanto falavam, um telefone celular começou a tocar insistentemente. Como ninguém atendesse, o comandante se pôs a procurar o aparelho, que silenciou e em seguida voltou a tocar. O jovem bombeiro achou o celular jogado no meio-fio, a poucos metros do local do acidente, e ao atender ouviu: "Pô, Serginho, já faz mais de 1 hora que nos falamos e nada. Cadê vocês, cara? Que falta de respeito." "Com quem você quer falar?" "Quem está falando?" "Serginho?" "Com quem está tentando falar?" "Com Serginho, mas acho que errei o número." "Pode ser que não." "O Serginho é meu amigo, por quê? Ele tem uma moto?" "Tem." "Bem, pode ser que este seja mesmo o celular do seu amigo." Houve um silêncio do outro lado da linha. Ao ouvir burburinho e o som de sirenes, Renato gelou. O bombeiro continuou. "Houve um acidente com 2 jovens, cujos nomes ainda não sabemos, um homem e uma mulher. Ainda não foram identificados. Será que foi o Serginho? Não sei dizer. Só sei que este celular estava perto do local do acidente tocando sem parar. Meu Deus. Posso falar com o rapaz? O acidente foi grave. Ambos estão desacordados." "Onde foi?" "Estamos indo para aí." "Não creio que seja uma boa ideia. Estamos levando os 2 para o HC. Digo, o Hospital das Clínicas, para o atendimento de emergência. Acho bom se vocês forem para lá. Estamos procurando documentos para identificação e para localizar a família. Espere um momento. Meu superior imediato está me fazendo sinal." Afastou o fone da boca por um instante e o superior confirmou: "O rapaz é Sérgio Melo e Silva. Ainda não conseguimos identificar a garota. Ela não tem bolsa por perto." O bombeiro voltou ao celular e não precisou nem confirmar. "É o Serginho mesmo. É meu amigo, meu Deus do céu. É muito sério." "Não dá para saber o estado dele ainda, porém foi bem grave. Tanto ele como a garota sofreram ferimentos sérios, mas estão vivos." Do outro lado da linha, os jovens entraram em desespero. "Olha, estamos removendo o rapaz agora. Localizamos o telefone da família e vamos entrar em contato. Preciso desligar." Renato desligou o telefone atônito. Não acreditava no que ouvira. Marcelo pedia maiores informações quando Dona Eugênia entrou no salão. Ela acabara vindo dar os últimos retoques na decoração, pois queria pessoalmente ter certeza de que tudo estava em perfeita ordem. Embora tudo corresse bem, ela passara a tarde toda angustiada com um aperto inexplicável no peito. Chegou com a Melinha, que auxiliava na organização da festa. Sueli também vinha com elas. "Oi, meninos, tudo bem? O que foi? Vocês estão brancos? Cadê o Serginho?" "Dona Eugênia." "O que foi, Renato? Cadê o Serginho?" "É que..." Marcelo tentou balbuciar algumas palavras sem conseguir. "O que foi? Aconteceu alguma coisa? O que foi? Dona Eugênia, o Serginho? O que houve? Cadê meu filho?" "Ele sofreu um acidente, Dona Eugênia. Acabamos de falar com o bombeiro que o está socorrendo." "Bombeiro? Meu Deus, o que foi? O que houve? Ele não devia estar aqui com vocês, não vieram juntos?" "Não." "Por quê? Onde ele estava? O que aconteceu?" "Ele estava de moto, Dona Eugênia. Ele e a Paula estavam juntos." "A Paula de moto?" "Não. O Serginho estava de moto." "De quem? Dele? Ele comprou a moto há alguns dias." "Oh, meu Deus. Eu sabia. Meu Deus do céu, meu filho, onde ele está? Onde foi o acidente?" "Ele está sendo levado para o HC junto com Paula." Sueli chorava. Com o semblante lívido, a Melinha não conseguia falar. O celular de Dona Eugênia tocou. "Alô? Eugênia, Felipe." "Felipe, o Serginho. Eu sei. Estou indo aí te pegar para irmos ao hospital." "Felipe?" "Reze, Eugênia, reze." Impossível descrever a dor de um coração de mãe. A angústia e o desespero que Dona Eugênia sentia naquele momento eram inenarráveis. Alguns minutos depois, Dona Eugênia, seu Felipe, Sueli e Fábio estavam a caminho do hospital. Seguiam mudos. O coração de Dona Eugênia batia descompassado e suas mãos estavam geladas. Ninguém era capaz de dizer nada. Sentiu muito medo. Os amigos também se dirigiram para lá. Embora não quisessem nem pensar, todos temiam o pior. Serginho e Paula tinham sido levados inconscientes e o estado de ambos era muito grave.
Ao se aproximarem do hospital, Dona Eugênia sentiu uma dor mais profunda no peito e uma certeza brotou. Seu filho não resistiria. Junto com essa suposição insuportável, porém, uma outra força lhe surgia na alma. Olhou para Sueli e Fábio sentados no banco de trás e segurou forte nas mãos dos dois filhos. O movimento no saguão do hospital era intenso. A família de Paula já havia chegado. A mãe dela, ao ver entrar Dona Eugênia, iniciou um monte de acusações. A culpa é toda do seu filho. Onde já se viu? Ele é um irresponsável. Pobre da minha filhinha. Dona Eugênia não disse palavra. Foram encaminhados ao UTI, a famosa unidade de terapia intensiva, e lá colheram as primeiras informações. A situação dele é gravíssima. Está passando neste exato momento por uma cirurgia. Tentamos estancar vários focos de hemorragia, especialmente na área do tórax. Infelizmente não posso dizer nada. Tudo dependerá do organismo, da forma como irá reagir. Precisamos esperar o final da cirurgia. Se ele resistir, faremos outros exames. Quanto tempo dura a cirurgia? Perguntou seu Felipe quase sem voz. Não posso precisar. Depende do que irão encontrar. Dona Eugênia mal conseguia parar em pé. Suas pernas estavam bambas. E Paula, a garota que estava com ele, está pior ainda. Teve traumatismo craniano. Dona Eugênia, agora em lágrimas que escorriam pelo seu rosto, lamentava. Meu Deus, que tragédia! Que coisa terrível! Por que, meu Deus, ele tinha de nos desobedecer? Ah, meu filho, era isso que temíamos, justamente isso, balbuciou seu Felipe, igualmente aflito. A senhora é a mãe do rapaz? Perguntou o médico que os atendia. Sou. Vou providenciar um remédio para acalmá-la. Sem forças para responder, Dona Eugênia olhou apenas. Sueli chorava e Fábio segurava com força as mãos da irmã, apavorado. Adorava o irmão e sentia que seu mundo se despedaçava. Desconhecia aquelas emoções de medo e dor, mas o aperto em seu peito era tão forte que parecia que iria arrebentar. Os familiares e amigos ficaram longo tempo na sala de espera da cirurgia. Ao chegarem, o relógio marcava quase 8 horas da noite. Já haviam-se passado cerca de 5 horas da torturada espera e angustiosas interrogações. Perto das 11 da noite, uma enfermeira pediu que os pais de Serginho e Paula acompanhassem, somente os pais. Os 4 seguiram a jovem que os levou até a antessala de cirurgia. Lá 2 médicos os aguardavam. Infelizmente, as notícias não são muito boas. Sentem-se. A cirurgia de Sérgio foi bem. Ele tinha mais de 8 focos de hemorragia interna. Suturamos todos. Porém, ele perdeu muito sangue e, principalmente, teve alguns órgãos internos afetados. Tem edemas, inchaços internos que nos impedem de avaliar completamente a situação de cada um dos órgãos atingidos. Vamos ter de aguardar para ver se o organismo reage. Quais são as chances? Perguntou seu Felipe, hesitante. O quadro é muito grave, muito mesmo. Mas ele é jovem e percebe-se que tem boa saúde. Vamos ver se consegue reagir. Precisamos esperar. E quanto à minha filha, como está? Indagou entre lágrimas a mãe de Paula. O caso dela está mais complicado. Lamentavelmente, devemos dizer que as chances são pequenas. A mãe de Paula começou a chorar em desespero. Eu quero vê-la. Quero vê-la. Não pode ser. Tiveram de segurá-la e a enfermeira trouxe um comprimido que ela tomou quase sem notar. Estava totalmente descontrolada. Renato, Marcelo e Tiago permaneciam mudos, sentados ao lado dos familiares. Não podiam crer. Tudo parecia um sonho. Não, um pesadelo de terror. Tais coisas só aconteciam nos filmes ou com outras pessoas. Eles não acreditavam estar realmente vivendo aquilo. Acho melhor vocês irem para casa agora e retornarem amanhã. Eles serão transferidos para a UTI e poderão vê-los no horário de visitas. Não, vou ficar aqui perto dele, disse Dona Eugênia desolada. Eugênia, não adianta, vamos para casa. Não, não vou sair daqui, Felipe, não insista. Não há nada que eu possa fazer, eu sei, mas não existe outro lugar na terra onde possa estar neste momento. Eu vou ficar com a mamãe, afirmou Sueli, agarrando-se aos braços de Dona Eugênia. Não, filha, você vai com seu pai. Quero ficar, mãe. Não vai ficar aqui sozinha. Eu preciso, Sueli. Seu Felipe, se quiser, leve-o para a casa de algum parente.
interveio Renato solícito. Acho melhor. Aqui está o endereço do meu irmão. Eles já sabem que talvez eu mande os meninos para lá. Agradeço muito, Renato. O que é isso, seu Felipe? Se precisar de algo mais, estou à disposição. Quero ajudar no que for preciso. Obrigado, meu filho. Leve-os para mim. Eu agradeço muito. Despediram-se de Sueli e de Fábio, que, apesar de contrariados, obedeceram. Quando sumiram no corredor, seu Felipe sentou-se lentamente ao lado da esposa, que chorava baixinho, e orava sem parar pelo filho que tanto amava. Lá fora, o barulho dos carros continuava na agitada sexta-feira à noite. Jovens conversavam e riam perto da janela onde estavam os pais de Serginho, e Dona Eugênia chorava e orava sem parar. De madrugada, o médico veio informar que ambos seriam transferidos à UTI em alguns minutos. Quando a maca passou pelo corredor transportando Serginho, Dona Eugênia quase desmaiou. O filho tinha a cabeça toda enfaixada e estava repleto de canos saindo por todo o corpo. Depois foi a vez de Paula, também inteiramente envolta em faixas. Na UTI, o horário de visitas era rigoroso, portanto, Dona Eugênia e seu Felipe resolveram ir até sua casa para um breve descanso. Retornariam à hora permitida para visitas. Ao invés de ir direto, porém, seu Felipe dirigiu-se ao salão onde seria realizada a festa do filho. O que você veio fazer aqui, Felipe? Precisamos avisar que a festa está cancelada, Eugênia. Não vamos poder ligar para todos os convidados, e sim, somente para os familiares mais próximos. Acho melhor avisarmos aqui. Por favor, fique no carro, volto já. Seu Felipe tinha a chave do salão. Entrou, acendeu algumas luzes e foi à procura do vigilante que passava a noite toda no local. Parou no meio do salão. Olhou toda a decoração ao seu redor, viu os equipamentos da banda no palco e não suportou a dor. Sentou-se ali mesmo, no meio do salão, e soluçou sentidamente. Alguns minutos depois, Dona Eugênia entrava no salão e, abraçando-se ao marido, choraram por longo tempo. O segurança observava tudo e não ousava aproximar-se. Ele também era pai e sabia do acidente. Não conseguia chegar perto do casal. Só de pensar na dor daqueles pais, ele também chorou à distância. Quando enfim se recompôs, seu Felipe pediu que o vigilante informasse a ocorrência aos convidados que, caso aparecessem, desse o telefone dele para contato e, obviamente, avisasse que não haveria festa. Ao voltarem ao hospital para a visita, o saguão estava repleto de parentes e amigos que, sabendo do acontecido, quiseram oferecer sua solidariedade ao casal e informar-se melhor sobre a situação dos dois jovens. A visita foi rápida e apenas seu Felipe e Dona Eugênia puderam entrar. Ao aproximar-se da maca, Dona Eugênia orava mais e mais, pedindo forças a Deus. Segurou a mão de Serginho, o único pedacinho do corpo que estava sem faixas. Apertou e conversou com ele, entre lágrimas que desciam incessantemente pelo seu rosto. Meu filho querido, tenha forças. Confie em Deus e pense em Jesus. Ele está sempre perto de você. Ele te ama, meu filho, nunca se esqueça disso. Nenhuma reação visível. Ele parecia dormir profundamente. Mas Serginho, como se estivesse no fundo de um abismo, confuso e mal podendo identificar as palavras da mãe, escutava-as, ainda que muito distantes. Sua mente estava perturbada. Não sentia direito seu corpo e não sabia bem o que lhe acontecia. Era como se estivesse sonhando sem poder acordar, como quando tinha pesadelos e se esforçava para despertar. Só que agora, por mais que tentasse, não conseguia acordar. Após breve visita, iam descendo o corredor da UTI até a recepção, quando ouviram assustados os gritos da mãe de Paula. Estava sendo retirada da UTI pelo marido, que também chorava, e por alguns enfermeiros. Gritava desesperada e angustiada. Dona Eugênia e seu Felipe entreolharam-se. O coração acelerou ainda mais. Uma das enfermeiras desceu apressada e Dona Eugênia perguntou meio hesitante: "A menina está pior?" "A garota acabou de falecer." Dona Eugênia ficou muda. Olhou para seu Felipe como a pedir socorro. Ele abraçou apertado e ponderou: "Melhor não conversar com eles agora, estão sofrendo demais." Dona Eugênia olhou-o em desespero e não disse nada. A cada manhã que Dona Eugênia se levantava da cama, porque dormir era quase impossível, tentava recobrar o ânimo e a confiança, mas sentia que seu filho não conseguiria reagir.
Passados 2 dias da morte de Paula, Serginho entrou em coma, o que enfraqueceu ainda mais as esperanças dos pais e amigos. Alguns dias após o acidente, Dona Eugênia havia emagrecido a olhos vistos e estava extremamente abatida. Embora buscasse o fortalecimento na oração e na fé em Deus que sempre nutrira, sentia as esperanças diminuírem mais e mais, até que naquela manhã, enquanto tomava o café ao lado dos filhos e do marido, o telefone tocou, quebrando o silêncio absoluto em que se mantinham todos, ecoando forte pela casa. Desde que eu atendo. Seu Felipe levantou-se rapidamente, correndo até o aparelho. Entretanto, não demorou nem um segundo. Ele voltou para a cozinha com o rosto branco e com lágrimas a lhe descerem pela face. Era do hospital. Falou por fim, depois de muito esforço para controlar-se, diante do olhar desesperado da esposa. E foi a última coisa que Dona Eugênia pôde balbuciar. Seu Felipe movimentou a cabeça em sinal negativo e disse: ele se foi. No estreito abraço em que envolveu a esposa e os filhos, choraram sentida e longamente. Depois seu Felipe respirou fundo. Tinha muitas providências a tomar. Precisamos de alguém que fique aqui com você, Eugênia, e de alguém que o acompanhe, Felipe. Conheço um casal muito especial lá no núcleo espírita que tem me dado muita força em todo esse processo. Vou ligar para os dois. Pediram que eu os procurasse se precisássemos de apoio. Vou ligar. Precisamos de toda a ajuda agora. Seu Felipe não disse nada. Estava exausto demais. E não se arrependeu. Quando o casal chegou, muito o impressionou a firmeza do apoio oferecido a ele e seus familiares. Amparados pela presença fraterna de Eunice Antunes e de muitos amigos espirituais da família, que permaneciam bem perto deles, apesar de não poderem ser vistos com os olhos do corpo, encontraram forças para passar por aqueles momentos de dor e tristeza, tão profundas que jamais poderão ser traduzidas em palavras. Somente aqueles que perdem filhos ou entes queridos muito próximos podem imaginar o sofrimento imenso que se oculta nas palavras. Do outro lado da vida, segunda parte, capítulo 13. Perturbação. Serginho sentia-se confuso e aflito. Durante todo o período em que estivera na UTI, ouvia conversas distantes. Pessoas falavam sem que compreendesse o que diziam. Às vezes reconhecia a voz de Dona Eugênia e tinha vontade de falar com ela, porém não conseguia sequer abrir os olhos. Seus sentimentos estavam tumultuados, não entendia o que se passava com ele. Seus pensamentos eram também perturbados e desconexos. A única coisa que lembrava com clareza era um instante em que sua moto batera no ônibus. A sensação terrível daquele choque estava permanentemente com ele, como se o acidente se repetisse a todo momento. Algumas vezes percebia vultos ao seu redor, sem possibilidade de identificar ninguém. Aos poucos, as vozes foram diminuindo e sumindo, e ele sentiu como se caísse num fundo abismo. A angústia e o desespero tomaram conta do rapaz, que se esforçava intensamente para despertar daquele pesadelo. Então, de repente, sentiu-se um pouco mais leve, mais solto. E foi aí que teve aquela visão terrível. Viu-se dentro de um quarto escuro. Era a primeira vez que distinguia algo em sua volta. Algumas pessoas em torno de uma cama cuidavam de alguém. Tentava entender o que acontecia, e só quando as pessoas se afastaram ele conseguiu ver, foi que percebeu, com pavor, que era ele próprio o ocupante da cama. Sentiu o coração descompassado, estava petrificado. Queria correr, mas não tinha como se afastar dali. Estava preso. Fazia um esforço enorme para sair e permanecia preso. Ficou observando a si mesmo imóvel deitado na cama e se perguntava com o parco raciocínio que lhe restava: o que está acontecendo, por Deus? Alguém precisa me explicar o que se passa. O silêncio era seu companheiro constante, silêncio e escuridão. Após um tempo que lhe parecia interminável, sentiu-se de novo meio zonzo, meio atordoado, e quando deu por si estava em outro lugar, desta vez com muita gente ao seu redor. Viu a mãe, que chorava de cabeça baixa, abraçada a Sueli e alguns parentes próximos. Serginho queria falar com a mãe e gritava desesperado: mãe, me ajuda! O que acontece? Por que você está triste? Viu seu Felipe, que também chorava, e reconheceu parentes e amigos, todos ali presentes.
Renato, Marcelo, Tiago e outros muito tristes. Ele pensava angustiado. Afinal, o que se passa? Por que eles não me veem? Por que não conversam comigo? Meu Deus, acho que ainda estou sonhando e não consigo acordar. Foi então que algumas pessoas se afastaram e ele pôde ver, em aflição, que aquele era seu próprio funeral. Sentiu vertigens e enjoo. Precisava acordar daquele pesadelo terrível e desesperador. E assim Serginho acompanhou todo o cerimonial. O único momento em que teve certo alívio foi quando Antunes e alguns outros amigos de Dona Eugênia, que frequentavam o núcleo espírita, fizeram juntos uma oração. Naquele minuto, algo fez sentir ligeira paz. Ouviu que oravam por ele, e oravam por ele Serginho. Pediam a Deus por ele, para que tivesse paz e amparo na outra vida que se iniciava. Serginho ouviu tudo atentamente. Logo após a oração, sentiu-se novamente envolvido pelo desespero e pela agonia. E em meio a tudo aquilo que não compreendia, pensava: meu Deus, que brincadeira é esta? O que está ocorrendo comigo? Por que não posso acordar? O que se passa? Este pesadelo não termina nunca? Jamais em toda a minha vida tive um sonho tão real e tão terrível. Serginho tremia de medo e angústia, pressentindo ainda que inconscientemente que talvez tudo aquilo fosse real. Sentiu o corpo inteiro gelado, e por mais que se esforçasse, não despertava daquele pesadelo. Algum tempo transcorreu até que voltou aquela vertigem estranha. De novo, quando deu por si, ele estava num lugar escuro e fechado. Todos haviam desaparecido e se encontrava só, em profundo silêncio e terrível escuridão. Dessa vez, fez um esforço ainda maior para despertar. Lutava para se mover e não conseguia. Sentia angústia e desamparo. Estava só, abandonado por todos que amava e não sabia por que aquele pesadelo horrendo não terminava. Estava cansado, cansado demais, e chorando convulsivamente e extenuado adormeceu. Os dias foram se sucedendo. Dona Eugênia e seu Felipe sofriam profundamente a perda do filho mais velho. Para Sueli e Fábio, aquela foi uma experiência traumática e inesquecível. A realidade pareceu-lhes excessivamente dura e atravessaram um longo período de depressão e ansiedade. Apesar da dor profunda, Dona Eugênia precisou dar atenção especial aos dois, que logo após a tragédia começaram a dar muito trabalho aos pais. Sueli não ficava sozinha e queria dormir com a mãe. Fábio tinha pesadelos e de madrugada acabava igualmente no quarto dos pais. Além disso, os dois não queriam ir à escola. Fugiam a encontros com amigos e parentes. Enfim, estavam passando por um momento sério de depressão. Preocupada, Dona Eugênia buscava forças para não desamparar os filhos mais novos. Eles estão sofrendo muito, Eunice. Não sei direito como agir. E muitas vezes me faltam forças. Sei que gostariam de poder falar mais sobre o ocorrido, porém é doloroso demais para todos nós. Então nos calamos. E um assunto sobre o qual evitamos conversar. Sei que é duro, Eugênia, mas talvez por isso os meninos estejam com maior dificuldade de superar. A dor é grande e para eles que ainda são tão jovens, o impacto de uma realidade dessas é bem forte. E é forte, é chocante para todos nós. Dona Eugênia não conseguiu terminar, começou a chorar. Chora, minha amiga, chora que isso vai te aliviar um pouco. Não creio. Tenho tanta dor em meu coração que poderia chorar a vida inteira sem parar. E continuou, procurando enxugar as lágrimas que desciam incontroláveis. Evito pensar, sabe, Eunice? Só que quando menos espero, revejo tudo diante de mim. Todas as noites me pego a esperar pelo Serginho, é terrível. Eunice abraçou a amiga e não disse nada. Orava baixinho para que Deus a consolasse, pois somente o pai poderia ajudar aquela família. Após alguns instantes, Dona Eugênia acalmou-se e, secando as lágrimas, novamente perguntou: como será que ele está, Eunice? Onde estará meu filho? Será que está bem? Será que foi amparado? Penso tanto nisso. Como terá chegado ao outro lado? Ele é tão teimoso. Vamos pedir muito a Deus por ele. Serginho está nas orações em todas as reuniões de nossa casa espírita. Vamos pedir a Deus por ele e por vocês. Ele será amparado, Eugênia. Nossos amigos espirituais haverão de ouvir as nossas preces e ajudá-lo. Sem dizer mais nada, Dona Eugênia despediu-se da amiga e foi para casa. Naquela noite, iriam reiniciar o evangelho no lar.
Já fazia mais de 2 meses que Serginho partira e ela até agora não encontrara forças para orar. Sentia algum alívio na alma unicamente quando estava no centro espírita que frequentava. Somente lá diminuía sua dor, mesmo que por breves momentos. Ainda assim, esforçava-se para retomar o estudo do Evangelho em casa, nem que fosse apenas com uma oração em favor do filho. Sabia que precisava fazê-lo, e havia os outros 2 que necessitavam de amparo. Por outro lado, Felipe a preocupava sobremodo. Estava amargurado e revoltado. Falara até contra Deus por diversas vezes, só se calando ao ser admoestado por ela. Sabia que a dor do marido era tão intensa quanto a sua, mas se as luzes dos céus não pudessem tocar seu coração, como iriam consolar-se? Naquela noite, ela retomou o culto do Evangelho no lar apenas com Sueli. Sentaram-se as 2 na sala e Dona Eugênia ficou longo tempo de cabeça baixa, procurando forças para iniciar. Então ergueu a cabeça lentamente e olhou para a filha, que trazia os olhos umedecidos e vermelhos. Tomou nas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo e começou a leitura. Devagar, bem devagar, conseguiu ler e depois oraram. Foi com muita dificuldade que finalizaram as preces. Nas semanas seguintes, ela continuou a fazê-lo, e a cada nova reunião, apesar da dor que persistia, ficava mais fácil orar. Aos poucos, as 2 passaram a sentir-se reconfortadas e aliviadas nos momentos de oração. Fábio decidiu participar também e os 2 filhos foram gradativamente melhorando e saindo da depressão. Durante os minutos de estudo, entretanto, Dona Eugênia seguia apreensiva quanto às condições do filho que partira. Como Serginho estaria reagindo por se ver desprovido do corpo físico tão jovem, tão cheio de sonhos? Isso a preocupava e ela orava pelo filho todos os dias, todas as horas. Serginho, ainda ligado ao corpo físico, despertava e adormecia, atormentado e perturbado. Quando sua consciência se fazia mais lúcida, sentia o corpo bater na lataria do ônibus e se desesperava. Algumas vezes ouvia vozes sem nada enxergar. A escuridão era total e assim permaneceu por longo tempo, até que pouco a pouco começou a estar mais desperto do que adormecido, e foi aí que o sofrimento se revelou ainda maior. Imaginava-se preso a um pesadelo sem fim. Então a memória foi clareando e o raciocínio tornou-se mais coerente. Ele pensava: lembro-me de estar com Paula na moto saindo de um bar, antes do acidente. Visualizou tudo com lentidão e rememorou o tumulto à sua volta. Nada viu, porém algumas palavras soltas lhe vinham à mente. Ele está muito mal, depressa, foi muito grave. Houve um acidente com 2 jovens. O acidente foi sério, ambos estão desacordados. Estamos levando os 2 para o Hospital das Clínicas. O rapaz é Sérgio Melo e Silva. E ele refletia à medida que conseguia. O que aconteceu comigo? Lembro do acidente, das pessoas à minha volta, mas é tudo tão nebuloso. Será? Não, não é possível. Se eu tivesse morrido, estaria em algum lugar e não neste vazio estranho e negro. Não, não é possível que seja isso. Deve haver alguma outra explicação. Deve estar doente, sei lá. O tempo passava e Serginho se mantinha fortemente ligado ao corpo físico, através de finos fios fluídicos. Por isso repercutiam em seu espírito o vazio, o silêncio e a escuridão que cercavam o corpo que lhe pertencera. Por isso não lhe era possível movimentar-se e nem compreender nada. Não obstante, sua consciência ia clareando e a angústia e o tormento que sentia começaram a perturbá-lo profundamente. Ele se cobrava. Eu não devia ter bebido tanto, devia ter sido mais cuidadoso. Em outras ocasiões questionava: por que corria tanto? Se estivesse mais devagar, teria conseguido parar a moto a tempo. Pensava então na mãe e mentalmente pedia-lhe socorro e ajuda. Quando isso acontecia, Dona Eugênia ficava bastante perturbada. Recordava de imediato o filho e sentia que ele estava aflito e em desespero. Como isso a afligia muito, passou a ler ainda mais, a aprofundar-se no estudo da doutrina espírita, procurando conhecer melhor seus princípios. Queria ajudar o filho e, para isso, precisava compreender seu estado, saber mais sobre ele. Compartilhando seus receios e angústias com Eunice e outras amigas da casa espírita com quem estudava, seguia pedindo orações e ajuda para Serginho.
Sabia em seu íntimo que ele não estava bem. Em uma dessas conversas, mais de 8 meses depois da morte do filho, Eunice lhe sugeriu: por que você e o Felipe não vão fazer uma visita ao Chico Xavier? Ele não iria. Por que não? Quem sabe se participando do trabalho desse nosso missionário do bem, vocês não obterão a graça de compreender melhor. E por que não recebemos em nossos trabalhos alguma notícia de meu filho? Você sabe que as coisas não são assim, Eugênia. Nem todos podem ou conseguem se comunicar, nem todos têm permissão. Está vendo? Então ele deve estar mesmo muito mal. Se não consegue se comunicar é porque está mal. Tenho lido muitas mensagens de jovens que se foram, dirigidas a seus pais. Eles sempre dizem que são amparados e estão se recobrando e logo se comunicam. Mas nada do Serginho, nenhuma mensagem. Estou preocupada, angustiada, Eunice. Sinto que preciso de ajuda. Não vou aguentar mais se não tiver uma luz, algo para acalmar meu coração. Vamos ao grupo espírita da prece em Uberaba, vamos visitar o Chico. Mas ele tem ido aos trabalhos, não está adoentado e fraco. Embora bem fraco, sei que mesmo assim tem ido aos trabalhos. E ele ainda escreve mensagens? Não sei ao certo, Eugênia. Só sinto que devemos ir até lá. Pode deixar, eu vou organizar tudo. Vamos aproveitar e montar uma caravana para visitá-lo. Há alguns anos não vamos a Uberaba e muitos estão sentindo falta. Vou me encarregar de tudo. Fale com o Felipe, convença-o, o resto deixe por nossa conta. Dona Eugênia sorriu, encorajada pelo entusiasmo da amiga. Não entendia ao certo o que fariam lá, mas sabiam que aquele homem era um ser de muito amor e de muita luz, e refletiu rapidamente que, sem dúvida, estar em sua presença poderia trazer a ela algum conforto. Naquela noite, chegou em casa decidida. Iria fazer a viagem com ou sem seu marido e resolveu conversar com ele imediatamente. Nem pensar, Eugênia. Não me oponho a que você vá ao centro espírita, porém não vejo nenhum benefício em fazer uma viagem dessas. Para quê? O que iremos fazer lá? Você sabe que não gosto de perder tempo. Não, Eugênia, nem pensar. Está fora de questão. Então eu vou sozinha, Felipe. Ela retrucou com firmeza na voz. Seu Felipe olhou a sério. Percebeu que estava decidida e nada respondeu. Deitou-se na cama, virou-se de lado e adormeceu. Dona Eugênia demorou a conciliar o sono, matutando na decisão já tomada e sentindo-se um pouco insegura. Por fim, depois de muito se remexer, também adormeceu. Capítulo 14. Chico Xavier. O dia marcado para a viagem aproximou-se depressa. Dona Eugênia preparou tudo para que a casa funcionasse perfeitamente em sua ausência. Deixou tudo organizado e no dia marcado despediu-se dos filhos e do marido, que mesmo na última hora contrariado a comentou. Continuo achando isso uma perda de tempo e de dinheiro, Eugênia. Não entendo o que você vai fazer lá. Eu também não sei ao certo, Felipe. O que sei é que devo ir. Tenho de ir. Por favor, não me questione mais. Será que você não vê? Qualquer coisa que alivie minha dor e me traga paz em relação ao nosso filho vai me ajudar. E o médium Chico Xavier é alguém muito especial. Quem sabe se no contato com ele encontra alguma luz. Quem sabe, Felipe? Boa viagem, Eugênia. Espero que encontre o que está procurando. Não sei bem o que procuro, Felipe. Ou melhor, sei que o que mais desejo são notícias do meu filho. Levo a esperança de saber que a vida dele continua, ainda que longe de nós, que sua morte não foi o fim. Notando as lágrimas que se formavam nos olhos da esposa e sentindo-lhe a angústia e a tristeza, seu Felipe não disse mais nada. Despediu-se de Eugênia, que ao partir deixou Sueli e Fábio chorosos. Durante toda a viagem, ela seguiu calada e pensativa. Orava pedindo ajuda para si e para sua família. Pensava no filho e chorava. A viagem transcorreu tranquila. Chegaram cedo do grupo espírita da prece, o núcleo espírita onde o médium trabalhava. Muitas pessoas já estavam presentes em fila. Lá a mãe de Serginho encontrou outras mulheres que, como ela, sofriam pela perda de filhos. Conversou um pouco com algumas e constatou quanta dor também guardavam em seus corações. Entretanto, apesar do sofrimento, aos poucos ela foi sendo envolvida por suave conforto. A dor diminuiu levemente e ela experimentou uma serenidade que há muito tempo lhe faltava. Esperaram algumas horas e, finalmente, aproximou-se o momento do início do trabalho.
Chico Xavier estava chegando. Venha, Eugênia. Venha ver nosso amado Chico. Eugênia acompanhou Eunice e o fio chegar, amparada por amigos daquela figura doce e generosa. Assim que olhou para ele, sentiu sua grandeza e uma luz a invadiu, deixando-a ainda mais serena. As atividades da noite desenvolveram-se como de costume. Leitura do Evangelho, comentários, orações. Dona Eugênia estava embevecida com tanta claridade que lhe banhava a alma. Havia até esquecido por instantes o motivo central que a levara até ali, suas dores e preocupações. Sentiu-se aconchegada e amparada, como se mãos invisíveis a tomassem no colo. Sorria pela primeira vez em tantos meses, olhando aquele homem quase etéreo diante dela. Ao final do trabalho, porém, uma surpresa estava reservada para Eugênia. Chico Xavier recebera algumas mensagens, uma das quais, com poucas palavras, estava endereçada a ela, mas incapaz de sair do lugar, subitamente assustada, parecia colada ao banco. Foi Eunice quem se levantou ao perceber a dificuldade de Eugênia e correu para pegar a mensagem. Entregou à amiga, que agora chorava. Ela abriu o pequeno pedaço de papel com as mãos trêmulas e leu o singelo recado. Não se atormente mais com nosso garoto. O socorro virá. Continue orando por ele. Lívia. Dona Eugênia leu e releu a pequena mensagem umas 200 vezes, sem conseguir despregar os olhos daquele recado. Ao final, quando todos retornavam a caminho do hotel, Eunice perguntou à amiga, percebendo-a mais aliviada. E aí, o que diz a mensagem é do Serginho? Não, Eunice, é de Lívia. Quem é Lívia? Uma sobrinha muito querida que já partiu há algum tempo para a vida espiritual. E o que diz a mensagem? Sem falar, Dona Eugênia entregou o papel a Eunice, que depois de ler sorriu fitando a amiga. Está mais tranquila agora? Como é possível que um pequeno pedaço de papel possa trazer tanto conforto ao nosso coração? Não é o pedaço de papel, e se é a grandeza da vida que continua sempre, Eugênia. Obrigada, Eunice. Vir até aqui renovou minhas forças de uma forma que jamais poderia imaginar, e se não fosse por você e sua insistência, eu não teria vindo. Acho que foi a Lívia quem me inspirou. Deve ter sido. Ao voltar, Eugênia trazia o coração suavizado pela nova esperança que nele se acendera. Sabia sim que sua preocupação era justificável. O filho não estava bem, mas agora, com aquela mensagem clara da sobrinha, tinha certeza de que ele receberia ajuda. Redobrou também a coragem para dar sequência ao Evangelho no lar e às orações pelo filho, como meio de que dispunha para ajudá-lo fazendo sua parte. Ao chegar em casa, era esperada com ansiedade, inclusive por Felipe, que, fingindo não acreditar em nada, guardava no fundo da alma a esperança de que algo pudesse atenuar a dor que igualmente sentia. Você deveria ter vindo comigo, Felipe, com certeza estaria melhor agora. O Serginho foi lá, mãe? Perguntou Sueli, que não duvidava da possibilidade de comunicação dos que se foram para a pátria espiritual com aqueles que ainda estão aqui. Não, ele não veio, porém nós recebemos um grande presente, filha. O que foi? Dessa vez foi Fábio quem perguntou curioso. Sem dizer nada, Dona Eugênia entregou a mensagem ao esposo. O que é isso? Leia, Felipe. Leia para todos em voz alta. Seu Felipe leu a curta mensagem e quando terminou, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mãe, é aquela prima do papai? É sim, Sueli. Aquela com quem você sonhou, mãe? É, Fábio, ela mesma. Seu Felipe, embora emocionado, não entendia o que significava aquilo. Dona Eugênia então contou a todos, detalhe por detalhe, o que havia ocorrido. Como se sentira desde que chegara e tudo o que acontecera naquela noite. Começou contando um pouco mais sobre Francisco Cândido Xavier, o querido médium de Uberaba. Enquanto vinha para cá, pude ler um livro que fala da vida desse missionário dos céus. Ele é realmente muito especial e desde pequeno, muito jovem, foi preparado para a tarefa que desempenha em um baluarte do Espiritismo e um servidor fiel de Jesus. Eugênia narrou a todos os dados da história de Chico Xavier, transmitindo-lhe uma síntese do que lera sobre ele e que a havia encantado. Finalizando, afirmou: é mesmo fascinante o pouco que li sobre a vida desse médium. No entanto, o mais impressionante foi a vibração de energia pura e luminosa que senti emanar dele.
Parece que quando ele chegou, um clarão se acendeu onde estávamos. É um verdadeiro missionário, disso não tenho dúvidas. Você ficou sabendo de tudo isso no livro que leu, mãe? Perguntou Sueli com os olhos atentos. Alguma coisa eu já sabia, Sueli, e também li algumas histórias da vida dele. Neste livro, Dona Eugênia retirou da bolsa o livro Lindos Casos de Chico Xavier, que é impressionante. Aprendi muito. Deixe-me ver. Fábio arrancou o livro das mãos da mãe. Eu primeiro, Fábio. A mãe já estava me dando. Calma, Sueli. Deixa o Fábio olhar, depois você vê. Seu Felipe ouvia tudo em silêncio, sem querer expressar a admiração que nele nascia por aquele homem desconhecido. Dona Eugênia acrescentou ainda que aquela mensagem era uma resposta clara às suas preocupações, e foi aí que residiu a maior dificuldade: explicar ao marido o motivo de suas preocupações em relação ao filho. Ele não compreendeu e ficou ainda com muitas dúvidas. Todavia a mensagem era clara. Como poderia ver qualquer faça no que acontecera? Como alguém saberia de sua sobrinha? Deveria haver alguma verdade em tudo aquilo, pensou seu Felipe ao final da noite. Ao se deitarem, ele disse à esposa: Quando vai ao centro? Na quarta-feira. Vou com você. Quero conhecer um pouco melhor. Ótimo. Que bom, Felipe. Sei que irá fazer muito bem a você. Você sabe que não me deixa enredar por qualquer coisa, Eugênia. Não tenho expectativas. Só quero entender melhor o que ocorreu com você nessa viagem. Como é possível alguém saber assim de uma pessoa como Lívia? É o que mais me intriga. É, Felipe, os mortos não estão mortos, eles vivem. Lívia está viva e pode mandar essa mensagem carinhosa para nos consolar. Seu Felipe matutou muito antes de adormecer naquela noite. Estava intrigado e curioso. Queria conhecer mais. Dona Eugênia também demorou a dormir. Apesar da dor profunda que insistia em apertar seu coração, sentiu uma suave alegria pela decisão do marido e teve a certeza de que uma nova fase se abriria para eles. Dias mais tarde, seu Felipe acompanhou a esposa ao centro espírita, bem como na semana seguinte e na outra novamente. Passou a se interessar e a estudar, tornando-se mais um defensor do Evangelho no lar. Começou a participar e não parou. Ao menos esse consolo Dona Eugênia tinha. Agora a família estava toda reunida em torno do Evangelho. Capítulo 15. O socorro. O estado de Serginho piorava. Já não dormia. Mantinha-se constantemente desperto. Ouvia gritos e gemidos sem ter a menor ideia de onde vinham. Quase não podia mover-se, sentindo-se preso sem saber onde. Encontrava-se sempre envolvido por uma espessa escuridão que o deixava apavorado e desesperado. Pensava na mãe o tempo todo e pedia que ela o ajudasse. Não adiantava, sentia-se cada vez pior, não melhorava. Desconfiava que aquilo não era um sonho, não podia ser. Porque sonhos nunca duravam tanto e, por outro lado, não compreendia o que de fato estava acontecendo. Perdera toda a noção de tempo e espaço, apesar de ter plena consciência de seus pensamentos e emoções. Seu corpo também lhe parecia muito estranho. Mesmo sem poder movê-lo, sentiu-o por inteiro e em cada uma de suas partes. Sentiu os pés, as mãos, sem movimento algum. Queria sair daquele lugar, mas não conseguia, e desesperava-se cada vez mais. Ele não tinha nenhuma noção de quanto tempo transcorrera e sofria profundo cansaço, chorando amargurado. Naquele dia especial, o desespero foi maior e começou a recordar o culto doméstico que a mãe fazia. Lembrou-se das orações, de algumas lições que havia escutado, e a saudade da mãe foi ainda mais forte. O que se passa? Mãe, me ajuda, onde você está? Para onde você foi? Onde está todo mundo? Erguia mais e mais a voz em pranto entrecortado de soluços. Deus deve existir um Deus? Me ajuda, meu Deus. Será que estou enlouquecendo? Não entendo o que se passa. Não, Serginho, você não está enlouquecendo. Quem disse isso? Quem está aí? Por favor, me ajude. Estou desesperada e é a primeira vez em muito tempo que consigo falar com alguém. Não vá embora, por favor. Calma, você não está sozinho. Quem é você? Por enquanto, só posso pedir que tenha paciência e conserve a calma. Você logo estará melhor. O que se passa comigo? Por que não consigo ver você? O que está havendo? Como você sabe meu nome? Serginho, tenha fé em Deus, confie nele.
e logo você estará livre da prisão em que se encontra. Prisão? Estou em uma prisão porque o que foi que eu fiz? Onde fica esta prisão que não consigo nem me mexer? Não posso explicar mais nada por enquanto. Só peço que seja paciente e ore. Ore para que possamos tirar você daqui. Orar como? Eu não sei orar direito. Você conhece a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu? Essa mesmo. Lembra-se dela inteira? Mais ou menos. Mas posso tentar. Minha mãe sempre terminava suas preces com essa oração. Então se concentre, quanto puder e ore, pensando com vontade e fé em cada uma das palavras dessa oração, e peça a Deus que o ajude. Você logo estará livre. Agora ore, Serginho, ore. Por favor, diga ao menos onde estou, que lugar é este. Nenhuma resposta se fez ouvir. Silêncio absoluto outra vez. Ei, você está aí? Para onde foi? Serginho insistiu angustiado. Silêncio. Por que não responde? Acabou por aceitar que estava novamente só. Chorou de raiva, depois de angústia e outra vez de raiva. Como alguém podia deixá-lo assim, sozinho naquelas condições? Por fim lembrou-se da oração que a suave voz lhe sugerira e, contendo o pranto, se pôs a repeti-la. A princípio orava maquinalmente, até que uma força surgiu de seu interior, fazendo as palavras adquirirem sentido, e ele compreendeu o significado da prece. Pensou então no Criador do universo como nunca fizera antes. Pensou que se Deus estava em toda parte, por certo poderia ajudá-lo. Pensou na grandeza do Criador e em seu amor, e começou a acalmar-se. A fé em Deus brotava aos poucos em seu jovem coração cansado. Era apenas uma pequena chama, porém estava acesa. Quanto mais repetia mentalmente a oração do Pai Nosso, mais aquela nova e boa emoção o envolvia, e então chorou e orou sem parar. Muito tempo se passou até que Serginho se acalmasse por completo, e foi aí que percebeu um pequeno vulto ao longe. Uma figura indistinta, rodeada por suave luz, aproximou-se pouco a pouco, até chegar bem perto dele. Dê-me sua mão, vamos? Estenda sua mão. Quem é você? Dê-me sua mão, Serginho, venha comigo. Aquele doce pedido, ele ergueu as mãos e tocou nas mãos delicadas, estendidas em sua direção. Muito bom, agora levante-se. Sem perguntar nada e sem maiores esforços, ele se ergueu e em alguns instantes estava ao lado daquela linda garota. Mas quem é você? Seu rosto me parece tão familiar. É, somos muito familiares mesmo. Agora vamos, depois conversamos. Você veio me buscar nesta prisão para me levar finalmente para casa, né? De certo modo, Serginho. Como assim, de certo modo? Quero que confie em mim. Por ora você precisa descansar, dormir. Não estou cansado de dormir. E se eu dormir e voltar para aquele lugar horrível? Não. Serginho divisou outros vultos se aproximando um a um, e vários deles foram ficando definidos. Quem são todas essas pessoas? São amigos. Vieram me ajudar e levá-lo daqui. Isso está muito estranho. Quero saber quem é você. Não vou a lugar algum sem saber quem são vocês. Serginho, olhe bem para o meu rosto com atenção. Tente lembrar-se de onde nos conhecemos. Faça um esforço. Serginho olhou por instantes, fazendo grande esforço, pois para sua mente confusa e perturbada era difícil funcionar normalmente. Não consigo, não sei, só me parece familiar. Sou Lívia, sua prima, recorda-se? Lívia, minha prima? Olhou-a firmemente, empenhado em tentar lembrar. Claro, é isso mesmo, Lívia. Vi sua foto uma vez, é você, mas você morreu há muito tempo. Que brincadeira, peraí, me explica isso. Como estou falando com você? Lívia permaneceu em silêncio por alguns instantes, depois lhe disse: Você está aqui conosco, Serginho. Você veio para cá também. Antes da hora é verdade, só que está aqui e vamos cuidar de você. Você quer dizer que eu morri, é isso? Que brincadeira é essa? Você duvida dos seus próprios olhos? Num breve instante, tudo veio à mente do rapaz: o acidente, o velório, a tristeza dos pais, o silêncio absoluto, a angústia e o desespero. E ele compreendeu o que ela dizia, compenetrando-se de que era verdade. Estava morto. Como isso foi acontecer comigo, meu Deus? Sou muito jovem para morrer. Você tem toda a razão. Veio para cá antes do que devia. Como assim? Meu Deus, e agora? Mas como continuo sendo eu mesmo?
Estou vendo meu corpo como sempre foi, não consigo entender. Serginho, por favor, acompanhe-nos. Viemos para ajudá-lo. Acalme-se. Sente-se aqui um pouco e relaxe. Durma. Quando acordar, estará bem melhor, eu prometo. Promete? Jura que não vai mais desaparecer? Que não vão me deixar sozinho de novo? Claro. Agora que você está liberto, será mais fácil. Liberto do quê? De onde? Mais tarde, quando estiver mais tranquilo, vamos conversar sobre tudo. Tudinho. Pode confiar em mim. Responderei tudo o que eu souber e você vai entender melhor. Não pode ser. Não posso ter morrido. Não é justo, sou muito jovem. Tenho tanta coisa para fazer. Não pode ser. Deve haver algum erro. Você tem razão. Há alguns erros. De qualquer modo, o que está feito, está feito. Como assim que erros? Não quero morrer. Quer dizer, não posso estar. Envolvido por energias sutis e serenas, emanadas do grupo que acompanhava Lívia, o rapaz foi induzido ao sono, para que pudesse ser socorrido e auxiliado. Lívia aconchegou ao peito como uma criança e o grupo partiu.